Uma das questões do século XXI. Produzir aquilo que está fazendo falta e dar conta daquilo que está sobrando. Hoje, o que está sobrando é o lixo urbano. Meu nome é Sandra, eu tenho 38 anos. Eu comecei assim, foi por necessidade mesmo. Meu nome é Libertino Camargo, vim do norte. Saí de lá, daí começou a complicar a minha vida, né? Começou a complicar a minha vida, não achei mais emprego. Segundo dados do Movimento Nacional dos Catadores de Reciclável, a população brasileira gera diariamente cerca de 126 mil toneladas de lixo de consumo, excluindo dejetos industriais e empresariais. A população de Curitiba, estimada em aproximadamente 1,8 milhões de habitantes, produz diariamente 2,4 mil toneladas de lixo. Desse total, 1,8 mil toneladas vão para o aterro sanitário e o restante é recolhido pelos catadores. E a gente é o que tira a maioria do material da rua. Através do trabalho da gente, que é um trabalho esforçado que a gente faz, a gente dá muito valor no trabalho porque é uma limpeza que a gente está fazendo na cidade. Tira mais de 90%. É o catador que tira da rua. Porque aí evita a poluição na cidade, evita os bueiros tampar tudo. Hoje já não vê tanto falar de enchente aqui, porque a gente entra numa valeta para tirar o material de lá. Quantas vezes a gente entrar lá, tirar fogão que tinha lá, né? E colocar no carrinho e trazer. É um trabalho que a gente está fazendo para ficar bonita a cidade. Agora já pensou se todos os catadores parassem? Como que ficaria? Precisamos sim de uma população que até pelo desenho da cidade, tá? Este lixo ele é melhor retirado no trabalho manual do que através das empresas que fazem a coleta com o caminhão. E isso aí vai lá na cachimba, o que vai acontecer? Vai dar poluição, vai estragar o meio ambiente e não é isso que os catadores querem. Os catadores querem que seja tudo organizado, né? Porque como eles colocam material com comida, com papel higiênico, às vezes colocam até com bicho morto, né? Então eles não queriam que eles separassem o material e deixassem num canto para nós, para não precisar a gente estar mexendo no resto de comida das pessoas. Você acaba tendo que abrir a sacola para estar tirando o reciclado. E quando você chega aqui com o carrinho, às vezes você traz um peso. Tem o carrinho desse aí, de nós pesar aí, dá 450 quilos. Só que você chega aí, quando você vai separar, tem bastante comida no meio. Então você carregou um peso a mais. O único que nós queria era pedir às pessoas, né, que colaborassem com a gente. Então se o pessoal separasse, já deixasse separadinho, pra gente era bem melhor. E não tinha por que também reclamarem daí, né? Porque às vezes eles falam, os catadores abrem a sacola, os catadores, né? Bagunça. Mas se tivesse só o reciclado no pacote, eles não iam mexer no lixo. Às vezes se tem 5, 10% de lixo comum, é muito, mas é reciclado. Então a gente queria que eles separassem esse material para que facilitasse mais para o catador. Porque aquele ali estão jogando dinheiro no lixo. O trabalhador braçal, há tempos é taxado como uma pessoa inferior. Hoje, alguns termos que simbolizam determinadas profissões
são utilizadas como insultos. Faxineiros, serventes e varredores são usados num tom pejorativo. Numa sociedade cada vez mais competitiva, onde existe uma sede por padrões de consumo mais sofisticados, o desemprego e a informalidade contribuem com o aumento da exclusão social. Esse é um segmento da população que, se você olha, ele parece que é aquele segmento que é o fim da linha, tá? Quem vai ser um catador de papel é aquele sujeito que ele não conseguiu nada na vida, ele está fora do mercado de trabalho. Eu até tenho estudo bom, meu estudo, eu tenho o 2º grau, tudo, eu tenho um estudo bom. Olha, eu não pude estudar, né, porque meu pai, eu fiz até a 4ª série, aí meu pai acabou ficando doente, veio a ter câncer, né, ficou em cima da cama por quase 2 anos. Aí eu acabei saindo da escola para ajudar minha mãe a cuidar dele, né. Trabalhei um tempo na Cenepar, daí da Cenepar eu trabalhei no Banco Barmelino Seguro. E quando ele morreu eu também acabei desanimando, daí fui trabalhar, fui fazer outras coisas, né, e acabei não tendo oportunidade de estudar, né. Essa pessoa ou esse grupo de pessoas precisa se preparar para voltar para o circuito produtivo. E hoje, no caso, a reciclagem do lixo, ela é uma atividade econômica absolutamente necessária. O preconceito é um ato de discriminação. É a intolerância a um grupo social, a uma cultura, credo ou raça. Os preconceitos sociais são resultantes da rejeição de uma classe social ou de um indivíduo a outro. O preconceito tem. Você não imagina o porquê, né? Só sei que ele existe, né? E não é só às vezes assim os estranhos, você fala assim, os estranhos têm preconceito. Mas isso você vê na sua própria família, às vezes, sabe? Porta já foi batida, até na minha casa já foi batido porta quando eu vinha vindo, passando. Tinha pessoas assim que não saía de casa, que meu sobrinho e tudo. E hoje não vão na minha casa. Então, por eu vou catar papel, né? Eu queria que as pessoas respeitassem mais o catador na rua, porque esse é um trabalho que ele está fazendo, ele está trabalhando. Ele não está ali a fim de roubar, a fim de destruir com a vida da pessoa, ele está fazendo o trabalho dele. São raras pessoas que vão na minha casa. A gente tem muito orgulho, porque através desse trabalho que a gente não está passando fome, a gente está comendo, tratando os filhos. E todos esses catadores que estão na rua, eles têm família. Geralmente, assim, sempre perguntam, você mora na favela? Né? Daí quando eu falo assim, não, eu moro na David Taus, né? E o terreno lá é bem grande, é 8,5 por 30, né? Então, terreno bem grande, então tudo isso aí a gente conseguiu depois que a gente tá de catador de papel. Pode-se entender políticas públicas como uma linha de ação que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. Mediante as políticas públicas é que são distribuídos ou redistribuídos bens e serviços sociais, em resposta às demandas da sociedade. Por isso, o direito que as fundamenta é um direito coletivo e não individual. Então, política pública é isso, é um conjunto de ações que o Estado desenvolve no sentido da superação das desigualdades sociais e da inclusão dos indivíduos, né, dos cidadãos no circuito produtivo. O grande problema social hoje é como incorporar os 50% mais pobres da população no circuito econômico, transformando essas pessoas em cidadãos, para que elas tenham seus direitos sociais mínimos garantidos e tenham acesso à renda. Nós temos a metade da renda nacional sendo apropriada pelos 10% mais ricos. Significa que os 50% mais pobres têm levado em torno de 8 ou 10% da renda. É este quadro e é neste quadro de uma imensa desigualdade social que a gente tem que pensar qualquer política. E nesse quadro da pobreza é importante a gente pensar que como os pobres, o extrato mais pobre é muito pobre, qualquer R$10, qualquer R$100 no final do mês faz uma diferença brutal na vida dessas pessoas. O material que você vende é 10 centavos, 20 centavos.
o papelão mesmo, é 44 centavos. O que para uma classe média que ganha 5 mil por mês, 5 mil ou 5.100, a diferença é muito pequena, para quem ganha 200, 100 a mais é 300, é 50% a mais. Então você conta de centavinho em centavinho, você acaba até dando valor nos centavos, porque às vezes você vê 5 centavos e não dá nem valor, né? E aqui não. Aqui eu aprendi que 1 centavo para mim tem muito valor, porque de 1 centavo eu faço o meu salário no final do mês. Nós precisamos de política de geração de renda. Nós precisamos de uma política que incorpore os mais pobres. Não só no sentido de que eles venham para um circuito da produção, mas que eles também adquiram condições de cidadania. Então talvez se a prefeitura fizesse esse tipo de trabalho, colocassem pessoas, não para fazer, porque a gente não quer que ninguém faça pela gente, mas para ensinar, nossa, seria ótimo. Quando a gente fala em inclusão, não é apenas dar 100 reais para o cara e falar se vire. Então a gente queria que os governos e o Ministério Público dessem uma ajuda para nós, menos para o barracão aqui, porque você vê, barracão aqui, o dia que chove aqui, molha tudo os material aqui, não tem condição da gente guardar os material, porque é muito material, né? O Estado tem que dar condição, sim, para que essas pessoas tenham condições de sair dessa precariedade para um mínimo de autonomia. Então, essa questão, eles estão no espaço de favor, esse espaço tem que ser um espaço público, um espaço do Estado. O Estado não faz uma coisa chamada barracões industriais para incubar empresa? Por que ele não pode fazer a mesma coisa para pobre? Por que para rico pode e para pobre não pode? E isso aí pertence aos governos fazer isso aí, porque nós estamos fazendo uma limpeza na cidade, nós estamos cuidando da cidade. E devia olhar para isso aí, porque é um valor que nós temos de estar cuidando do meio ambiente. Quem pode fazer esse trabalho de política pública na ponta mais pobre é só o ente público. Ou são as prefeituras, ou são as universidades, ou são as escolas, são as secretarias de Estado. São esses entes públicos que têm condição de fazer esse trabalho. A política de inclusão é uma política de reconstrução de uma autoestima, dele sentir que ele é um cidadão útil para o seu país. Assim como nós estamos hoje alegres em ser um catador e tem que bater no peito e honrar o nome de catador, porque o nome de catador hoje está lastrado no mundo inteiro, né? Então eu consegui colocar as coisas na minha casa, mas foi tudo com o suor daqui e dali. Por isso que eu tenho muito orgulho assim, de ser catadora e dou muito valor ao material. Que ele tem uma função, que ele é capaz de, dentro do paradigma dominante do capitalismo, ele é capaz de sustentar sua família com o seu trabalho. Sem precisar de andar para casa dos outros pedindo esmola, pedindo qualquer coisa na casa dos outros, porque a gente tem o trabalho da gente e não precisa fazer mais esse tipo de coisa. Cabe a todos nós, por meio da conscientização, tentar extinguir o problema do lixo e do preconceito, trazendo dignidade a esses trabalhadores informais que nada mais querem do que seus direitos profissionais e pessoais garantidos. Devemos rever hábitos e conceitos. Está em nossas mãos revertermos todos os aspectos negativos. Será que não é hora de mudar essa realidade? O catador já está fazendo o seu papel. Graças a Deus, com o esforço da gente, a gente está mantendo isso aí, carregando os carrinhos e mantendo o nosso trabalho em dias e cuidando do meio ambiente, porque é o mais importante, né? É a limpeza das ruas. O que eu espero é menos preconceito, sabia? E que eles entendam que o catador não é um bandido, né? Ele apenas é mais um na sociedade e está lutando para sobreviver. Mas que ele não é um bandido. Acho que é isso.